Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre as estruturas internas dos rins, né? E comentar um pouquinho sobre cálculos renais, né? Mas antes eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos. Número 10, questão 1 a questão 4 apenas, tá? Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 20, 21 e 22. Então, gente, antes de começar a aula de hoje, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 5, tá? Eu quero que vocês descrevam, tá, a estrutura interna de um rim, dando foco no néfron, que nós vamos ver hoje, tá? E, além de descrever essa estrutura, eu quero que vocês façam um esquema, ou seja, que vocês façam um desenho, né, de um rim e de um néfron, e ali vocês citem o nome das estruturas. Tem tudo isso na apostila, inclusive o próprio desenho, tanto do rim como do néfron. Esse desenho tem que ser à mão, não quero ninguém pegando desenho da internet ou então fazendo desenho em algum programa de computador. Manuscrito, ok? Então vamos lá. Gente, a gente na última aula viu, né, os componentes do sistema excretor e vimos que nós temos os rins dentro do sistema excretor, no caso 2 rins, né, que estão localizados na parte dorsal, ali um em cada lado da nossa coluna vertebral. Nós vimos, né, que eles são de extrema importância para filtrar o sangue e, obviamente, ao filtrar o sangue, esse material tóxico, né, que foi filtrado tem que ser eliminado e é eliminado através da urina, né? Então os rins eles vão filtrar o sangue e produzir a urina para que essa substância tóxica seja eliminada, tá? E aí, gente, nós precisamos entender não como funciona, né, essa produção da urina e essa filtração do sangue, tá? Isso é uma aula para depois. Hoje é importante a gente entender como que é a estrutura de um rim e, mais detalhadamente, como é a estrutura de um néfron, né? Que eu estou falando tanto aqui e daqui a pouco nós vamos entender. Então vamos lá. Os rins, né? Eles são bem pequenos, tá? São, comparando com outros órgãos que nós temos, como pulmão, como pâncreas, eles são órgãos menores, tá? E eles têm um formato muito, mas muito semelhante mesmo a um caroço de feijão, tá? Obviamente que maior. E aí ele também vai ter uma coloração extremamente avermelhada, um vermelho bem escuro. Por quê? Devido à quantidade de circulação sanguínea que nós vamos ter nos rins, tá? Os rins nós já sabemos que vão ser compostos pelas veias renais e artérias renais, que são os vasos sanguíneos responsáveis por entrar com o sangue dentro dos rins e sair com o sangue de dentro dos rins. Esses vasos sanguíneos, né, eles obviamente que ao entrarem entram com sangue que vai ser filtrado e ao saírem saem com sangue já filtrado, já teoricamente limpo, né? Então, como que isso funciona internamente, né? Dentro dos rins, nós temos estruturas denominadas de néfron ou nefrônio, tá? Professor, qual é o termo mais correto? Não existe um termo mais correto. Tanto néfron como nefrônio está certo. Existe sim o termo mais utilizado, tá? O termo mais utilizado é néfron, tá? Por isso eu botei, por isso vocês vão me ver falando mais o termo néfron, mas nefrônio está tão certo quanto, ok? Vocês precisam saber disso, caso vocês se deparem com alguma bibliografia escrito nefrônio, vocês têm que saber que é a mesma coisa que néfron. E aí, gente, o que são essas estruturas, né? Por que essa estrutura é tão importante? Vamos detalhar um pouco essa estrutura. O néfron, ela é a menor unidade renal que nós vamos encontrar dentro de todo o sistema excretor, mais especificamente dentro dos rins, né? Então, nossa, ele é tão importante e ao mesmo tempo é a menor unidade renal, sim. Só que, da onde vem essa importância, né? Os néfrons, eles são responsáveis por filtrar de fato o sangue, tá? Então é ali no néfron que vai ocorrer a filtração do sangue. E obviamente, se é ali que ocorre a filtração do sangue, é ali também que se forma a urina. Caramba, professor, mas é a menor unidade renal e é ali que se filtra o sangue? Sim. Por quê? Porque apesar de ser a menor unidade renal, cada rim
tem mais ou menos, né, ali entre 1 e 4 milhões de néfrons. Então é muita coisa. Cada rim, nós temos 2, vai ter ali uma média entre 1 e 4 milhões de néfrons. Professor, entre 1 e 4 milhões tem uma discrepância muito grande. Por que essa discrepância é tão grande? Porque isso vai variar muito da idade do indivíduo, tá? E também da qualidade de vida do indivíduo. Então, por isso, essa discrepância tão grande, ok? Então, nós sabemos que cada rim vai ter uma quantidade imensa de néfrons e que cada néfron vai auxiliar na filtração do sangue, tá? Professor, o sangue passa por dentro dos néfrons? Não. O sangue passa por dentro dos rins e, em contato com os néfrons, esse sangue é filtrado e também é produzida a urina. Agora um detalhe, desses 4 milhões máximos de néfrons que nós podemos ter no rim, não são os 4 milhões de néfrons que vão funcionar, né, juntos. Esse funcionamento ele é alternado em relação a, digamos, a necessidade, né, de trabalho dos rins. Obviamente que se os rins são mais exigidos, nós vamos ter uma maior quantidade de néfrons trabalhando, ok? E os néfrons, gente, eles são formados por várias estruturas microscópicas. Ele já é uma estrutura minúscula e aí ele é formado por várias estruturas microscópicas que nós temos que saber. Porque quando a gente for ver de fato como que ocorre a filtração do sangue e a produção de urina, nós vamos detalhar essas estruturas. Então, quais são as principais estruturas de um néfron, né? No néfron, nós vamos ter os túbulos renais, né, que vão ser envoltos pelo corpúsculo renal. É como se cada néfron fosse uma bolsinha envolta por um corpúsculo denominado de corpúsculo renal. Tá? E aí, dentro desse néfron, dentro desse corpúsculo renal, nós vamos ter os túbulos proximal e distal, que é justamente os que vão absorver e liberar água, tá? A gente vai ver isso na produção de urina. Vamos ter o glomérulo, que é responsável pela filtração. Vamos ter a alça de Ellen, tá? Que é o finalzinho, a porção final de um néfron, tá? Vamos ter as arteríolas, né? Que são responsáveis pelo transporte de sangue ali dentro, né? A gente sabe que as artérias se ramificam e formam arteríolas. Uma artéria é muito grande para entrar dentro de um rim, né? Então ela se ramifica em arteríola. E aí a gente vai ter duas arteríolas, arteríolas eferentes e arteríolas aferentes. E nós vamos ter o ducto coletor, que é responsável por coletar essas substâncias e as águas, tá? Então, esse é o conceito, é a estrutura de como é formada um néfron e o rim, obviamente. E aí, pra gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre cálculos renais, né? Cálculos renais também são muito conhecidos como pedras nos rins, né? Mas o que é o cálculo renal? O que é a pedra no rim, né? Nada mais é do que um aglomerado de cristalino sólido, tá? Ou seja, as pedras dos rins ou os cálculos renais, eles são formados no interior do rim a partir de sais minerais que vão se aglomerar. Mas de onde vêm esses sais minerais, professor? Da própria urina. Na nossa urina nós temos sais minerais, tá? E da onde que vem esses sais minerais que chegam na urina? Do tipo de vida da pessoa, da alimentação da pessoa ou até mesmo por uma propensão genética, tá? E aí, esses cálculos renais, eles não são todos iguais. Eles podem ser classificados em relação à localização que essas pedras vão estar no rim e também em relação à sua composição química. A gente sabe que os cálculos renais eles são formados por sais minerais, mas existem vários tipos de sais minerais. E em relação à sua composição, eles são classificados diferentemente, tá? E uma curiosidade é que os cálculos renais, em até mais de 80% dos casos, ele está mais presente em homens, em indivíduos do sexo masculino, tá? Isso é uma curiosidade para vocês. Então, galera, fica aguardando a atividade devolutiva, dá uma lida, tenta gravar essas estruturas do néfron e dos rins, que na próxima aula a gente vem batendo em cima da produção da urina e da filtração do sangue, ok? Muito obrigado, até a próxima.